Então nós temos aqui o livro do Gênesis. Esse nome, vamos pensar aqui primeiro no nome, né? Gênesis. Gênesis é uma palavra que, se você não tivesse a Bíblia, você não ia usar, né? Ninguém usa a palavra Gênesis em geral, né? A gente usa outras palavras para se referir a isso, né? Gênesis é uma palavra que vem do grego, né? Significa origens. Nós sabemos que o Velho Testamento não foi escrito em grego, ele foi escrito em hebraico. Então a palavra no hebraico não é Gênesis, mas existe uma tradução famosa do Velho Testamento para o grego, que é a Septuaginta, que lá a palavra origem então está como Gênesis, né? Vai aparecer essa palavra lá no capítulo 2, versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, diz o capítulo 2, versículo 4. Então tem a palavra origens ali, a palavra origens no grego, então Gênesis, e isso acabou dando nome em português para esse livro, né? Significa origens. No hebraico a palavra é Bereshit, é o nome que eles usam para esse livro. Bereshit significa no princípio, é o comecinho do texto que nós lemos, né? Então eles dão o nome do livro pelas primeiras palavras. Bereshit, no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Um detalhe aqui, uma curiosidade, maneira como os rabinos, às vezes, eu li um comentário rabínico sobre esse texto. Ele dizia que então a primeira palavra é Bereshit, começa com Bet, né? Começa com Bet. Só que o Bet no hebraico, se você for consultar ali, eles têm caracteres diferentes, tem letras diferentes, né? O Bet é uma letra mais ou menos assim. Então ela tem uma parte assim, né? Tem mais ou menos esse formato aqui. E ele tem um pontinho no meio. Eles chamam de daguete, é um pontinho. Então é um negócio assim com um pontinho. Não é bem assim, né? Mas mais ou menos. E o comentário do rabino era o seguinte: a primeira letra é essa, e tem um pontinho, que significa, olha, daqui para cá você esquece, não pensa nisso. Ponto final, ou ponto inicial. Você vai pensar daqui para cá. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, a gente não pensa no que aconteceu antes desse versículo, no princípio. Nem tente imaginar o que aconteceu antes, nem tem antes, não tem tempo, né? Mas antes disso, Deus na eternidade, Deus antes do tempo, você tem Deus. O que Deus fazia? Não dá para você imaginar o que Deus pensava, o que Deus fazia, o que estava fazendo na eternidade passada. Isso aí na nossa filosofia não cabe. E se você for tentar ficar imaginando, você vai imaginar bobagem provavelmente, porque não está escrito. Então você tenta entender as coisas daqui para frente. No princípio ele criou, e daí para frente você vai tentar entender. Dali para trás esquece. Então não tem nada a ver na prática com a letra em si, né? A letra, eles têm essa maneira de interpretar. Eu creio que a letra não quer dizer isso, mas a ideia é correta. Não adianta a gente ficar tentando imaginar o que acontece antes da criação, né? Tem um outro rabino muito famoso chamado Nachmanides. Isso é século 13, 1200 e alguma coisa. Ele escreveu um comentário sobre a Torá, né? A Torá é o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia. E ele dizia que no princípio Deus criou o universo a partir de um ponto menor do que um grão de mostarda. Então ele teria criado, ele diz que criou toda a matéria, o tempo e o espaço a partir de um ponto diminuto menor do que um grão de mostarda. A partir daí foi criado tudo o que existe e existirá a partir desse ponto, ou seja, do nada, né? Ele cria, e achei curioso que ele usa esses termos. Ali aparece o tempo, o espaço e a matéria e a energia, tudo aparece no princípio, né? Também não é Bíblia isso, evidentemente. A Bíblia não fala que nasceu de um pontinho, mas ele, estudando o texto, ele chegou, não sei como, nessa conclusão, né, de que se expandiu a partir de um ponto diminuto. Isso aí não precisa nem invocar aí as teorias modernas, porque estamos falando do século XIII, né? Isso aí nem existia nenhuma dessas teorias na época ainda. Tá, o
Quem escreveu o Gênesis? Quem escreveu o Gênesis, as Escrituras nos mostram que foi Moisés, a tradição antiga diz que foi Moisés. Jesus corrobora essa tradição, ele fala ali, ele cita o Gênesis no Novo Testamento, ele cita lá em Marcos capítulo 12, versículo 26, ele cita o livro de Moisés, ele fala na verdade da lei, né? Ele fala assim, falando sobre o divórcio, né? Ele fala que, comentando sobre o divórcio, ele menciona o livro de Êxodo e fala que foi Moisés que escreveu, né? Então nós sabemos que Moisés escreveu o livro de Êxodo, Moisés escreveu a lei. A lei, geralmente a gente pensa no Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né? O Gênesis está falando sobre as origens, não está falando sobre a lei. Só que o nome desses 5 primeiros livros da Bíblia é a lei. Os judeus costumam chamar isso de a lei, né? A lei são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então esse é tido como um pacote escrito por Moisés. Então não existe assim, entre o meio teológico, cristão e judaico, não existe muita dúvida, a não ser pessoas que não creem na inspiração das Escrituras e vão dizer que foi outra pessoa. Mas dentre aqueles que creem na inspiração das Escrituras, consenso de que Moisés escreveu não só a lei, mas também o livro de Gênesis, né? Assim tido como a lei. Ainda que não fosse Moisés, ele seria, mesmo que nós não soubéssemos quem escreveu, foi Moisés, não foi? Não está escrito que foi Moisés que escreveu. Não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque o texto em si, ele é usado autoritariamente por Jesus e pelos apóstolos. Então eles usam o texto de Gênesis com autoridade. Então nós sabemos que ele é inspirado, porque o nosso Senhor usou ele como inspirado, independentemente de você saber ou não quem escreveu. Mas temos a convicção de que foi Moisés que escreveu. Ele escreve com base em revelação de Deus, e escreve com base na tradição oral, com certeza, também que ele tinha na época, né? Essas histórias vão sendo passadas de pai para filho, né? Bom, isso aí então foi escrito quando? Foi escrito, supondo que foi escrito por Moisés, ele acaba sendo escrito aí entre 1500 a.C. e 1400 a.C. Essa provável data aí, algum ano aí nessa época. Qual que é o pano de fundo? Então, quando foi Moisés que escreveu, o que Moisés estava fazendo nessa época? Com certeza já tinha saído do Egito, né? Ele já tinha sido chamado para liderar o povo, não era um príncipe do Egito ali, estudando na biblioteca do Egito, não. Ele tinha já saído, provavelmente estava já na peregrinação do deserto, onde Deus aí se manifesta para ele e revela a ele a sua palavra, né? E ele escreve ali a lei de Deus, cremos que escreve também o Gênesis nesse período. Então o povo está saindo do Egito para quê? Para entrar numa terra que pertenceu, não posso dizer, a terra que foi a terra de peregrinação dos seus antepassados, né? Abraão, Isaac e Jacó. Então Abraão, Isaac e Jacó habitavam naquela terra que hoje é Israel. Israel cresceu, foi para o Egito, ficou ali, se multiplicou no Egito, saiu do Egito, está indo para tomar essa terra, porque Deus disse que daria aquela terra para eles. Então eles têm que derrotar inimigos pagãos que habitam ali, né? Vai haver guerras. Então eles estão com receio: como é que eu vou entrar nessa terra? Como é que eu tenho um povo com provavelmente milhões de pessoas que vai chegar numa terra que está ocupada e vou habitar? Então Moisés, nesse contexto, escreve o que? As origens, escreve as origens do próprio povo de Israel, escreve sobre como os seus antepassados habitaram naquela terra, como Deus prometeu aquela terra para Abraão e sua descendência, e como os povos que ali habitavam, qual a origem daqueles povos e o que eles praticavam, que tipo de paganismo eles praticavam, né? com rituais de sacrifícios humanos, de sacrifícios dos seus filhos para os deuses, para os demônios, né? Então Moisés com isso prepara o povo, o coração do povo, para saber por que estamos entrando ali, por que aqueles povos vão ser retirados daquela terra, porque eles pecaram muito gravemente contra Deus e não se arrependeram, tiveram 400 anos
para se arrepender, não se arrependeram, só pioraram. Então Deus vai tirar aquela terra daquele povo e vai dar para Israel. Então esse texto de Gênesis é entregue ao povo de Israel no deserto. Então eles sabem o porquê de eles estão fazendo aquilo, e eles sabem que existe uma promessa de que Deus vai dar essa vitória para eles por causa disso. Então é importante que esse livro tenha chegado nas mãos do povo de Israel nesse ponto. E para nós hoje, que não temos muito esse contexto judaico na nossa abordagem do texto, né? Eu não habito em Israel, não estou disputando com os árabes ali pela terra, como está acontecendo hoje, né? A gente está um pouco afastado desse texto, desse contexto. O nosso contexto costuma ser quais são as origens dos céus e da terra e como isso se encaixa com o que a gente aprende na escola, né? Aquele dilema da ciência e fé, né? Onde você tem academicamente uma ciência mais naturalista, materialista, que não considera a possibilidade de milagres e que atribui ao acaso as coisas, e você tem uma revelação diferente aqui. Isso em algum momento vai gerar um choque. É inevitável que haja um choque entre o meio acadêmico e o meio teológico. Esse choque, ele pode ser baseado em um preconceito por parte de um lado ou de outro, né? Geralmente, então, no contexto do estudo da Bíblia, por parte da ciência que não vai aceitar a revelação bíblica. Pode ser um choque também de nós não compreendermos, às vezes, a maneira como uma investigação científica funciona. Mas, quando você tem um conflito irreconciliável, nós ficamos com a palavra de Deus. Geralmente, nós tentamos conciliar tudo. Aquilo que eu estou observando da natureza, deve haver uma teoria correta científica que explica aquilo que eu estou observando, e essa maneira deve se conciliar com aquilo que foi revelado na palavra de Deus, porque o mesmo Deus que inspirou a palavra foi o Deus que criou o universo. Então as coisas têm que casar. Se as coisas não casam, ou eu estou entendendo o texto errado, ou os cientistas estão entendendo as suas observações erradas. As teorias estão erradas. Então, por quê? Porque tem que casar. Nós cremos primeiramente no Senhor Jesus. O Senhor Jesus não Ele é o Filho de Deus, e Ele cria no Gênesis. Então, o Gênesis é verdadeiro. Então, eu preciso estudar esse livro, tenho que ter fé, e eu já coloco para os irmãos de cara que os irmãos vão... eu não vou trazer para os irmãos as respostas que talvez os irmãos precisariam. Eu não tenho condições de apresentar para vocês todas as respostas para as perguntas que estão no texto. Não consigo conciliar tudo. Não tenho essa capacidade. E eu creio que ninguém tem ainda hoje. Um dia nós saberemos, mas hoje não tenho. Mas eu posso levantar muitas perguntas que vão te fazer raciocinar a respeito do problema e vão te aproximar do seu Deus. Esse é o meu objetivo. Que você entenda o foco do texto, que aponta para o Criador, que aponta para o plano de redenção, e ele vai trazer muitas respostas, mas não vai trazer todas as que você gostaria de ter. Você pode interromper, fazer suas perguntas à vontade quando quiser, né? Mas eu não garanto que eu vou conseguir responder. Bom, a maior parte da dificuldade que você está estudando Gênesis é a parte da pré-história, ou seja, os primeiros versículos até o versículo 25 do Gênesis 1 é o que a gente chamaria de pré-história, ou seja, o que é pré-história? Antes do aparecimento do homem. Quando o homem aparece, ele começa a ter capacidade de registrar o que ele vê. Antes de existir o homem para registrar, você tem que basear-se na revelação ou no estudo de um fóssil no laboratório, né? Mas você não tem um homem para registrar aquilo que ele está vendo. A partir da criação de Adão, você já tem o homem para registrar o que acontece. E aí, eu tenho um ponto que eu preciso dizer para os irmãos, que é um conflito entre a ciência e a fé, que me causa incômodo da parte acadêmica. Geralmente, os acadêmicos têm muito desprezo com o testemunho dos antigos. Isso aí é fato. Os antigos escrevem: eu vi isso acontecendo.
E aí você vê muitos povos dizendo: eu vi isso, 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 eu vi isso, 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 eu vi isso, 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 e eles registram isso. O acadêmico chega hoje, milhares de anos depois, olha para aquilo e fala: não acredito em nada disso. Ele faz um teste no laboratório, ele diz: eu acho que não acontece isso, não é verdade. Por quê? Porque eu fiz um teste no laboratório e a coisa não bate. Eu tenho problema com isso. Por quê? Porque tem um registro histórico. As pessoas disseram que aconteceu, as pessoas disseram que... Eu vou dar um exemplo: o dilúvio. O dilúvio não entra na cabeça das pessoas porque é difícil, né? Uma inundação gigante que mata todo mundo. Então, o homem tem a tendência a falar: isso é muito ridículo, isso não acontece. E aí, eu olho para as rochas e na minha teoria eu tenho uma outra explicação para isso. Eu não preciso de dilúvio para explicar isso. Não preciso de nada sobrenatural, não preciso de dilúvio, etc. Ok. Eu entendo do ponto de vista racional, entendo essa explicação. Nós também fazemos isso. Quando acontece alguma coisa estranha na minha vida, o meu primeiro pensamento não é pensar em nada sobrenatural. Eu penso em causas naturais, né? Sumiu minha chave, vou procurar a chave, né? Não acho que a chave desapareceu. Então eu penso primeiro em causas naturais. Só que, quando você tem os chineses dizendo que houve um dilúvio e houve uma arca, você tem os sumérios dizendo que houve um dilúvio e houve uma arca, você tem os hebreus dizendo que houve dilúvio e houve uma arca, você tem os nativos norte-americanos falando que houve dilúvio e houve uma arca, então tem alguma coisa aí. Eu não posso simplesmente jogar tudo fora, não, porque dilúvios não acontecem. Os antigos estão sonhando, delirando. Isso é um arquétipo antigo aí que está na mente das pessoas, dilúvio e pronto. Eu tenho um problema com isso, o desprezo que a academia tem pelo testemunho dos antigos. Então, nós aqui, como estamos numa igreja, nós temos fé. A minha religião, se eu posso usar esse termo assim, eu creio na palavra de Deus. Então, ainda que não haja evidências científicas comprovando alguma coisa, se o texto inspirado me diz que aconteceu, eu creio que aconteceu. Só que não é uma fé cega, existem evidências. É que a evidência, ela parte de um fato que é a existência de Deus. E esse fato não é considerado pela ciência hoje em dia. Era antigamente, mas hoje em dia os cientistas parece que estão proibidos de considerar que existe Deus e que Deus atua nos eventos humanos, né? Então, nossa posição aqui nós cremos na revelação. Nós cremos com base em muitas coisas que nós já vimos e estudamos, mas principalmente o testemunho de Cristo e dos apóstolos. Bom, então, feita essa introdução, nós temos aqui a importância do Gênesis, que é a origem do universo, que tem a origem da vida, a origem do homem, o propósito de que ele foi criado, o seu fracasso e o início do plano de redenção de Deus para o homem e para a criação. Tudo isso vai estar nos primeiros versículos de Gênesis. Se você tira essa base, você não entende o resto da Bíblia. Você vai ter um entendimento capenga do resto da Bíblia se você não entender origem, propósito, queda e redenção. Tá? Vou repetir. Para você entender o resto da Bíblia, você tem que entender as suas origens, os propósitos de Deus para você, a queda e a redenção, o plano da redenção para corrigir essa queda. Quem não entender isso não vai acertar com a redenção, você não vai acertar com a correção, você vai ficar na queda, né? Você vai ficar caído. Você não entende que existe uma necessidade de redenção, não só para a sua, para a minha vida, mas para toda a criação. O propósito de Deus quando criou o mundo não é que ele fosse da forma como ele é. O mundo era muito, muito diferente da hora que ele foi criado. As religiões pagãs, eles têm as suas histórias a respeito da criação. Como eu falei, histórias da criação não são testemunho histórico. Não são testemunho. É história com E, a gente diria antigamente, né? História com E, não história com HI, né? Por quê? Porque não tinha homem para observar. Dilúvio, tinha homem para observar. Eles registraram o que eles observaram. Histórias da criação, aí não tinha. Então, ela se baseia em o que os antigos passaram, mas sem ver. Então você depende de uma revelação. A maioria das culturas pagãs tem uma ideia panteísta da criação do universo.
O que é panteísmo? Que os seus deuses fariam parte da criação ou seriam a própria criação. A criação geralmente é eterna, ela não teve um começo, ela tem às vezes uma renovação. Por exemplo, os hindus têm ali o deus Shiva, né, que ele destrói o universo e reconstrói o universo periodicamente, através de uma dança ali e tal, né? Então, mas o universo em si seria eterno. Confunde-se a divindade com a própria criação. Por isso que os pagãos cultuam a criação, eles cultuam a criatura, eles cultuam os astros, eles cultuam os animais, porque a criação está ligada com a divindade, está unida com a divindade ou é a divindade. Os incas, eles cultuam Gaia, a mãe terra, né? Então eles têm esse culto da criação. Os hebreus têm uma visão, os judeus, né, têm uma visão completamente diferente da criação. É Deus separado, Deus eterno, que em algum momento ele decide criar a partir do nada por meio da sua palavra. E aí você tem então a criação. Essa ideia panteísta você vai encontrar entre os cientistas até meados do século XX. Eles também costumavam acreditar que o universo fosse eterno, que nunca teve um começo. Não chamava de estado estacionário. Hoje em dia ainda também tem essa crença, mas eles acreditam mais que o universo fica aí, existiu sempre, mas ele fica passando por transformações, mas biblicamente ele teve um começo. Muitos cientistas hoje creem, pela evidência também, que ele teve um começo, né? Esse começo então é justamente esse texto que nós lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, para nós temos a revelação do Gênesis, e se você não acredita na Bíblia, você deveria também acreditar no começo de um Criador criando as coisas, né? Isso aí não depende de você acreditar na Bíblia, conforme a Bíblia, né? Veja o que diz Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18 até o 22, ele diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Dos céus se manifesta, não só para mim, para você, mas para todo mundo. Está manifestado alguma coisa aqui dos céus. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Neles quem? Nos céus. Nos céus se manifesta aquilo que você pode conhecer de Deus. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Esse aqui é um retrato do filósofo acadêmico ateu hoje. Ele se acha sábio, mas está agindo como louco, não nas minhas palavras, não estou aqui para ofender ninguém, estou falando o que a Bíblia diz. A Bíblia chama isso de loucura. Por quê? Porque está diante dos teus olhos que se existe uma criação, existe um Criador. As coisas não aparecem do nada por acaso. O acaso não cria tudo a partir do nada para nada por causa de uma sequência de acidentes em série. Isso aí não acontece. Isso o ser humano no íntimo sabe que isso não acontece, mas ele procura inventar uma explicação elaborada, difícil de entender, porque isso talvez lhe faça se sentir mais intelectual e distante de uma prestação de contas para Deus que ele tem que ter. Eu não sei qual é a motivação, existem muitas motivações, mas o fato é, pelo menos a Bíblia diz que isso é uma desculpa que eles tentam inventar, mas eles são indesculpáveis, porque a revelação foi dada como presente para a humanidade. Você tem uma revelação e você tem um intelecto e uma intuição para você perceber isso, né? Não é difícil perceber que existe um Criador, mas nega-se a sua própria intuição
para construir teorias elaboradas que negam o Criador. Gênesis 1, voltando, vamos pensar aqui no texto, vamos continuar lendo. Então, eu li: no princípio criou Deus os céus e a terra. Já falamos desse princípio aqui. Ali você pode entender que o tempo começa ali, o espaço começa ali, a matéria começa ali, a energia começa ali, né? O que é tempo, né? Eu não vou tentar definir essas coisas difíceis, é coisas simples que a gente usa no dia a dia, né? Tempo, espaço, mas tempo é assim, uma grandeza que na verdade ordena uma sucessão de eventos. Se eu for pensar de maneira simples, né? Sim, o pessoal tem teorias mais complicadas a respeito do tempo, né? Mas você pensa numa ordenação de eventos, você pensa ontem, hoje, amanhã, né? Então você precisa ter eventos para você ter um tempo, né? Sem eventos você não consegue marcar tempo. Agora, o que é um evento? É alguma coisa que acontece no espaço, né? Se você não tem espaço, também não tem eventos. Então, Deus cria tudo. Ele cria o espaço e Ele cria o tempo. E Ele cria a matéria. Então, aí é que está escrito, Ele cria os céus e a terra. O que são os céus? Os céus é o espaço, né? A terra tem que estar no espaço. Então, Ele cria espaço e Ele cria tempo e Ele cria terra. Então, você tem ali a matéria sendo criada. Quem cria? Elohim, Deus. A palavra em hebraico é Elohim, né? El é Deus em hebraico. Im é plural. É um sufixo que indica plural. Então, Elohim é Deus plural. Na verdade, é uma palavra plural para Deus. Que fica um pouco estranho porque criou é um verbo que está no singular. Deus criou, não fala deuses criaram, né? No princípio deuses criaram os céus e a terra. Você poderia pensar, se fosse plural seria assim que se conjugaria, né? No princípio os deuses criaram os céus e a terra, mas não é isso que ele diz. Ele diz, no princípio criou, no singular, Deus criou, só que essa palavra Deus é uma palavra que tem um sufixo plural. No singular ele cria, né? Então Deus é ao mesmo tempo singular e plural. Isso aqui é uma coisa difícil de você explicar. Como? Ele fala nos céus, haverá mais céus. Vamos pensar aqui por que ele fala os céus. Boa pergunta. Essa pergunta é importantíssima. Por que ele não falou o céu? No princípio Deus criou o céu e a terra, né? Mas ele fala o céu. Veja só um outro exemplo aqui, no versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Façamos, plural. Agora ele já coloca duas coisas estranhas. Ele coloca disse no singular e ele coloca façamos no plural. Então, como é que pode? Ele está falando com quem? Tem mais alguém que fez, né? Quem criou a Deus. Você vai pegar ali os profetas e vai falar, Deus criou, no livro de Zacarias, se não me engano, fala, criou as coisas sozinho. Só tem um Criador, não tem mais de um Criador. Então esse Criador, ele é representado na linguagem bíblica do hebraico como singular e plural ao mesmo tempo. Nós, cristãos, com a revelação de Jesus Cristo como Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, nós cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um Deus só, que sempre existiu. Não é que um criou o outro, nada disso. Cremos que ele sempre existiu, por isso ele é tratado como plural, porque ele é mais de uma pessoa, e por isso ele é tratado como singular, porque ele é um Deus só. A união entre essas três pessoas é tal que nós não sabemos explicar, não tem ilustração que eu consiga trazer para representar corretamente essa união, mas eu creio que há um só Deus, ele é unido em essência, em substância, em poder, mas existe uma divisão em pessoas aqui, tá? Isso aqui é uma daquelas coisas que não adianta me perguntar, que é a natureza de Deus. Não vou conseguir te explicar isso, né? Mas existe uma pessoa do Filho, existe uma pessoa do Pai e do Espírito Santo, mas se você falar que existem três deuses, você está caindo em heresia, né? Porque se você falar que existem três deuses, você está caindo em heresia. Você está pregando politeísmo, né? Porque três deuses seriam três deuses separados, cada um com uma vontade, cada um, como os pagãos têm as suas histórias, né? Um Deus briga com o outro e coisa desse tipo. Isso não tem em Jeová, né? Foi. A gente é difícil de entender isso, para as crianças é mais difícil ainda, né?
mas eles têm uma ilustração que eu acho bem razoável, que faz as crianças entenderem melhor, que é a questão da tangerina, né? A mexerica, que ela é uma fruta só, mas tem um monte de bombos, todos são da mesma tangerina. Tem a mesma, uma matéria, uma comparação... uma comparação tosca, assim, tosca, né? Do jeito de outro, pelo menos para as crianças, elas conseguem entender um pouco. Procura se simplificar a linguagem para a criança. Depois que você vai ficando mais velho, você começa a pensar nos problemas que isso tem, você acaba deixando de lado. Mas para a criança você quer uma primeira ilustração, né? E aí tudo bem. Tá, e aí você tem então esse primeiro ponto. Oi? Sim. Na Bíblia dos judeus, o que eles falam desse versículo 26? Eles costumam, eu não li um comentário específico desse versículo, eu li um comentário rabínico sobre o fato de usar a linguagem de Deus no plural. Eles dizem que é um plural de majestático, para demonstrar respeito. Então eles falam de Deus como se fosse um plural, mas eles não acreditam em Jesus, né? Então para eles não existe trindade, existe só o Pai. Só que isso no judaísmo pós-Maimônides, século 13. Pré-Maimônides, você vai ver muitos textos judaicos tratando Deus como um plural mesmo. Eu tenho esses textos registrados em um livro lá em casa, escrito por um judeu que não é cristão. Ele mostra textos antigos a respeito do Messias, inclusive, que fala da divindade do Messias. Então, para os judeus da época de Cristo e antes, eles tinham um conceito de o Deus Pai como sendo a divindade, mas o Messias também como sendo uma divindade. A divindade, não existem duas divindades, então o Messias divino faz parte dos textos rabínicos antigos. Mas Maimônides rompeu com isso e deixou bem estrito assim, não, só existe uma unidade, Deus é uma unidade singular mesmo, não pode incluir nenhuma outra, né? Então existe um conflito de pensamentos aqui. É difícil você colocar qual a opinião dos judeus, né? Os judeus têm uma piada assim, que eles falam, né, a respeito de si mesmos. Se você junta 10 judeus, você vai ter 11 opiniões diferentes sobre o assunto. Mas eles trabalham com a maioria, né? A maioria vez. Geralmente, quando tem discussão entre os rabinos, eles falam, mas o que conta é a maioria. Eles resolvem as questões com o voto da maioria, é meio democrático. Bom, mas a gente sabe que nem sempre a maioria está errada, né? Muitas vezes a maioria está errada, nem sempre a maioria está certa, né? Geralmente a maioria está errada, né? Vamos lá. Então, você tem aí a questão do Elohim, que é o termo usado aqui para Deus que cria os céus e a terra. Pergunta é, o que são os céus neste ponto? O que são os céus? Porque os irmãos sabem que o céu, o firmamento, vai ser criado depois, né? Lá no versículo, qual que é o versículo que cria o firmamento? É o versículo, qual que é? O 8, né? O 7. Do 6 ele fala, haja uma expansão no meio das águas e faça separação entre águas e águas, né? Ele vai criar, versículo 8, ele chamou Deus a expansão céus, né? Foi tarde de manhã, o dia segundo. Eu adiantei aqui o texto. Ele cria os céus no dia segundo. Mas como é que no dia primeiro já tem céu? O que é o céu? Porque no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, então já tem céus ali. Por que no dia 2 ele vai criar o céu de novo? Interessante aqui. No primeiro versículo, céus está em letra minúscula. Tá. E no outro, letra maiúscula. Tá, mas no hebraico é a mesma palavra. É Shamaim. Shamaim é a palavra em hebraico e é tanto num quanto no outro. É o que o tradutor resolveu colocar por algum motivo os céus. Na minha versão tá minúsculo em tudo aqui. Tá, então, no hebraico eles não fazem essa diferença entre maiúsculo e minúsculo. Então, mas por quê, né? Tem uma outra questão aqui. Bom, a gente já vou entrar nessa outra questão. Então, a primeira dúvida, deixa aí no ar, a gente vai voltar nela. O que são esses céus? Esse céu é o espaço onde a terra está, ela tem que estar no lugar, né? Então ela está no espaço, foi criado lá no dia 1. Mas tem um outro céu que é criado. Aí você já vê os céus, né? Porque céus e não céu. Você tem um céu ali no primeiro versículo e tem outro céu ali no segundo versículo. No segundo não, no versículo 6. Então já são 2 céus. Mas qual é a diferença entre um céu e outro? Vamos chegar lá. Tá, então você tem aqui a criação dos céus, né? O versículo 1 ainda fala que havia trevas sobre a face do abismo. O que é o abismo?
Que abismo é esse? Abismo é terrom no hebraico. Terrom, então, geralmente você vai ver essa palavra aparecendo em alguns textos da Bíblia aqui, no hebraico, no Velho Testamento, né? Representando os mares, as águas. Então esse abismo aqui está ligado com as águas primordiais ali da criação. Ele se refere tanto com as águas da superfície da terra, como com as águas embaixo da terra. Tem águas embaixo da terra também mencionadas, né? Então, esse abismo pode estar ligado com um ou com o outro. Você tem o Espírito de Deus. Então você já tem aqui Elohim falado no versículo 1, Deus. E você tem aqui no versículo 2 o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Outra representação. No hebraico tem então uma outra palavra, é associada com isso, é o Espírito de Deus. Você tem Deus no primeiro versículo, você tem o Espírito de Deus no segundo versículo. E o que ele fazia? Ele se movia sobre a face das águas. A palavra aqui pode ser traduzida como se movia, ou flutuava, ou pairava, algumas traduções vão colocar. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava atuando na criação. Oi? Ah, sim, é quando ele fala, né? Disse, aí é uma ligação indireta com Jesus. Você não vai perceber isso aqui, você vai perceber isso no Novo Testamento, quando Jesus é chamado de a palavra de Deus, né? O verbo de Deus. Tá? Isso é uma observação interessante. Você tem ali a palavra de Deus, você tem aí o Espírito de Deus, e você tem aí Deus agindo na criação, né? Então, Deus cria tudo por meio da sua palavra, e Ele cria, e o Espírito de Deus está atuando também ali. Se você olhar, já que o irmão mencionou, né, vamos ver o João, né, João capítulo 1. João capítulo 1 vai falar sobre isso, né? Versículo 1 diz: no princípio era o verbo aqui é a palavra, você pode traduzir como palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ela, e sem ela nada do que foi feito se fez. A palavra, Deus fez tudo por meio da sua palavra, né? E aí ele fala, no versículo 14: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A gente sabe quem é o Filho unigênito do Pai, é Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus é Jesus Cristo, que criou todas as coisas no princípio, né? Então a gente tem a Trindade atuando ali no princípio da criação. Obrigado, irmão Gabriel, pela observação. Tá, então você tem aqui essa criação, e ele fala de águas. Ele fala do abismo, e depois ele fala o Espírito movia sobre a face das águas. Qual a origem dessas águas? Qual é a origem dessas águas? E por que ele fala que a terra era sem forma e vazia? Aqui tem uma palavra interessante. Então você tem, na vazia, mas tem água, né? Tem alguma coisa, tem. Então você tem trevas, você tem água, e você tem água sem forma e vazio. Mas sem forma não é redonda? Então por que sem forma? É uma nuvem? Aqui ele já cria a terra, e essa palavra sem forma é o torru no hebraico. O que é torru? O que é torru? Torru, veja, alguém aqui tem a Bíblia Almeida Revista Atualizada? Almeida Revista Atualizada. É bom você saber que Bíblia que você tem, que existem diferenças na tradução. Corrigida, não, eu queria a Almeida Atualizada. Tem aí? No celular? Abre por favor Isaías 24:10. Isaías 24:10. Recolhida está a cidade caótica, todas as casas estão fechadas e ninguém já pode entrar.
está falando de uma demolição ali, de um juízo sobre, se eu não me engano, é sobre Israel, sobre Jerusalém. Ele fala: demolida está a cidade, qual a palavra? Caótica. Caótica é Tohu. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra era caótica e vazia. Pode ser traduzido assim. Pode ser traduzido como vazio, pode ser traduzido como caótico. As palavras têm significados amplos, né? Então, você tem aqui, não aparecia a porção seca ainda, né? Você tem águas, mas águas caóticas. Não é água parada, nada acontece, tem alguma coisa turbulenta aqui, né? Alguma coisa está acontecendo. Você tem aqui, se essa tradução for verdadeira, águas caóticas, não é uma linguagem matemática aqui, nada, né? Só está dizendo que aqui, quando Deus criou, estava vazia, porque não criou as outras coisas ainda, não apareceu a porção seca ainda, tem água, mas por algum motivo ele usa esse termo aí de caótico, né? Tá, então você tem aí o estado primordial da terra. No versículo, vamos passar aqui para o versículo 3, disse Deus: haja luz. Vou deixar isso aqui. Tá, eu perguntei de onde veio a água, né? Isso aqui é um problema para o cientista explicar de onde veio tanta água na terra, mas enfim, cremos que Deus criou esta água aqui. Ele não fala a origem da água, ele não fala haja água, né? Ele fala isso, né? Haja água, primeira coisa, né? Haja água, mas não, já tinha água. Ele não se preocupa em explicar como ele criou a água. Ele já parte de um certo estado aqui, ele não dá os detalhes antes. Isso aí está lá no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando? Quanto tempo antes de criar a luz, ele criou essa terra nas trevas com água? Quanto tempo ela ficou nesse estado? Ninguém sabe. Não tem nem marcação de dias ainda, porque não tem luz. Então não tem, esse período não é contado. Ele vai começar a contar os períodos, o tempo, a partir do momento que ele fala haja luz e houve luz. Esse é o versículo 3. Aqui tem algumas pessoas que têm inúmeras teorias a respeito deste evento aqui, quando fala a terra era sem forma e vazia. Pode ser traduzido como a terra se tornou sem forma e vazia, e alguns então entendem aí que nesse versículo 2 pode ter longo período de tempo onde a terra de repente ficou sem forma e vazia por causa de alguma tragédia, né? Mas isso não dá para a gente extrair do texto. O texto não nos dá essa informação. O texto só fala uma palavra ali, não dá para eu ficar imaginando muita coisa, né? Você pode até imaginar, mas eu não tenho como ensinar isso, né? Porque a Bíblia eu não posso falar isso biblicamente. Biblicamente eu só tenho ali o fato de que vou partir de uma terra sem forma e vazia, ou caótica e vazia, e aí ele vai povoá-la. E mãe ia fazer uma pergunta. É que quando eu comecei a estudar, e lá diz que a terra é redonda, mas quem mediu a terra para que ela é redonda? E quem conseguiu medir e colocar lá o eixo lá? Tudo isso é imaginação. Não é imaginação, a gente tem observação disso hoje em dia. Na época não tinha, né? Na época que ela foi escrita, de fato não tinha essa condição. Hoje em dia a gente já tem condição de explorar o formato da Terra, isso aí temos. Bom, você tem aqui então no versículo 3 a luz sendo criada. Antes você tem as trevas, ele não fala também haja trevas, não precisa falar isso, né? Quando ele cria já está em trevas, né? As trevas não foram criadas, elas são a ausência de luz. Qual é a luz? Qual é a fonte de luz aqui? Sol? Mas o sol não é criado no quarto dia depois? No quarto dia ele vai criar o sol e as estrelas. Antes do quarto dia, então? Como? Antes do quarto dia, qual é a luz? Essa é a pergunta, porque ele fala que haja luz, mas ele não diz qual é a fonte de luz. Se você for para o versículo 14, ele vai dizer assim: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite,
seja ele para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom, e foi tarde de manhã, o dia 4º. Então no dia 4º ele tem uma descrição da criação dos astros, inclusive Sol e Lua, para governar dia e noite, para fazer separação entre dia e noite e marcar o tempo. A pergunta é, se isso acontece no versículo 4, por que no versículo 3 ele está falando haja luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas, e chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde de manhã o primeiro dia? É a mesma coisa. Ele cria uma luz para separar tarde de manhã, dia e noite, e depois ele cria o sol para fazer a mesma coisa. Por que ele faz 2 vezes a mesma coisa? A impressão que ele viu Deus que a luz era boa. Nossa, isso é um negócio legal. Vou fazer de novo, né? É legal, gostei desse negócio de luz, não vou fazer 2. Fazer 2 vezes. Então, isso aqui, irmãos, não tem resposta no texto. Você pode imaginar, tentar construir uma explicação. Alguns vão dizer, a luz do primeiro dia era uma luz sobrenatural que Deus criou para iluminar a terra. Mas não está escrito, né? Alguns vão dizer, é a luz de Deus. Mas Deus não criou sua própria luz, Deus já é a luz, né? Então, oi. E o texto de João, né? No 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Sim. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram. Esse é um ótimo texto, porque ele claramente faz referência aos primeiros versículos, né? Quando ele faz separação entre luz e trevas. Então Jesus é a luz do mundo, e Jesus faz separação entre luz e trevas. A pessoa está em trevas, ele é a luz dos homens, os homens conhecem Jesus, eles enxergam a verdade, mas essa é uma aplicação espiritual. Se você pensar na aplicação física, que é da criação ali, né, da luz literal, né, o que era ela? Né? Então Jesus é a luz espiritual, ele ilumina a verdade. Jesus é a verdade, eu vou enxergar a verdade. Essa é a aplicação. Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um devocional em cima de Gênesis 1 e aplicando a necessidade espiritual das pessoas. Só que o texto tem a parte histórica literal e ela tem a parte devocional. O que é fisicamente essa luz? Ou será que não existe uma luz física aqui? Eu creio que há. Existe uma luz de verdade aqui, literal, né? Mas qual é a fonte dessa luz? Então alguns vão dizer, não, já era o sol que é criado ali, só que ele está encoberto a terra está encoberta por uma camada de uma atmosfera muito densa que tinha na época, então não dava para ver o sol. Uma explicação criacionista, né? Então não está escrito isso no texto, é uma tentativa de fazer sentido. Eu não posso ensinar isso de púlpito numa igreja dizendo é isso. Você pode sonhar com isso em casa, né? Será que foi? Será que não foi? Não é pecado você pensar nisso. Agora, autoritariamente, eu não tenho como dizer nada a não ser Deus criou a luz do primeiro dia por meio da sua palavra, e a terra recebeu luz. Bom, então chamou Deus. Aqui é curioso, ele fala assim, e chamou Deus a luz do dia, em hebraico Yom. Deus chamou a luz de dia. Deus fala hebraico? Fala todos. Ele escolheu dar o nome hebraico. Com os anjos ele fala em hebraico, será? Né? Por que é importante dizer que ele chamou a luz dia, né? Isso também é uma coisa assim que o texto não vai se preocupar em te dizer. Yom é dia. Então ele criou que estava em treva, os rabinos dizem que Deus fala hebraico. Só uma curiosidade aqui, os rabinos dizem que Adão falava hebraico e Deus falava hebraico. Então, talvez ele falasse hebraico com Adão, né? Não necessariamente ele fala no céu hebraico, né? Mas ele fala português conosco, né? Como que não? Então, chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Foi tarde de manhã o primeiro dia, então ele divide aí o dia, a parte iluminada, em tarde de manhã. E disse Deus, haja uma expansão no meio
das águas e haja separação entre águas e águas. Expansão aqui é raquia, é firmamento, é a melhor tradução, né? Algumas Bíblias antigas traziam firmamento, e aí ultimamente traduziram mais como expansão. O firmamento é como se fosse a abóbada celeste, não sabe uma abóbada naquele teto redondo assim? Então essa é a ideia, aquilo que você vê. Os antigos, quando olhavam para o céu, eles viam o quê? Eu estou vendo um monte de luminares ali presos num teto redondo, né? Chamavam de quê? Raquia. Tem um teto redondo aqui. Deus fez esse teto que parece redondo aí, né? E ele criou os astros e pôs ali. Mas a linguagem que ele usa é uma linguagem que o homem da época vai entender. Eu estava observando o pôr do sol e depois o nascer do sol, que faz exatamente um arco. Sim, faz um arco. Você observando, você está vendo o sol se movendo como um arco ali, né? O nosso referencial é isso que eu estou vendo. O sol se movendo. Não quer dizer que a Terra não gira em torno do sol, quer dizer que se eu estou na Terra, eu vou ver o sol girando em torno da Terra. Lógico. Então você tem que entender o ponto de vista da coisa. Se a linguagem foi dada do ponto de vista de alguém que está no céu olhando para a Terra, ou se é do ponto de vista de alguém que está na Terra olhando para o céu. Se eu estou na Terra olhando para o céu, e se tem uma camada de atmosfera densa na minha frente, não vou ver nada, né? E se essa camada se dissipar, eu vou ver o sol se mexendo no céu. É isso que eu vou ver. Então, para entender a linguagem, você tem que saber qual que é a referência aqui, né? Onde é que foi colocado o observador, né? Tá, então, onde é que a gente estava? Versículos que nós lemos foi no versículo 6, né? O firmamento sendo criado. E ele fez, Deus, esse firmamento, essa expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, sobre o firmamento. E assim foi. Então tem água em cima do céu e tem água embaixo. Então você tem ali água embaixo aqui na terra, lógico, né? A gente já conhece, mas água em cima, o que é? Bom, ele vai dar o nome aqui. Chamou Deus ao firmamento os céus, e foi à tarde e manhã, o dia segundo. Então, tem água em cima nos céus e tem água embaixo na terra. Em cima nos céus, hoje nós temos um pouco dessa água nas nuvens, né? Provavelmente na época tinha muito mais. Essa água vai cair no dilúvio, né? Então você provavelmente nessa atmosfera tinha muito mais água. Então quando ele cria esse firmamento, provavelmente ele está se referindo a uma atmosfera em torno da Terra. Uma camada do firmamento. A outra camada já existia quando ele criou os céus e a terra, né? Você tem o espaço sideral, o espaço além da atmosfera, onde estão as estrelas. Então aquilo ele cria no começo, mas agora ele vai criar um firmamento e ele cria essa camada onde tem águas em cima. Essa é a nossa leitura hoje, né? O que os antigos pensavam quando viam esse texto? Não sei o que eles pensavam. Provavelmente eles achavam que era um firmamento rígido e tinha um mar em cima dele, né? Mas você vai ter aqui essa descrição de camadas do firmamento. Que no firmamento depois ele vai colocar o sol, a lua, as estrelas, ele pôs no firmamento. Então, nos céus. Então é mais de um céu. Você tem o céu da atmosfera com água em cima, e você tem o céu, segundo céu, que seria o espaço sideral, onde ele tem as estrelas, e o sol e a lua. Então você tem já duas camadas do firmamento. Primeiro céu, segundo céu. Lá no Novo Testamento, Paulo vai falar do quê? O terceiro céu. O que é o terceiro céu? O céu de Deus, né? Não é necessariamente uma terceira camada do firmamento. Essa aqui já é outra camada, outra dimensão, né? Mas ele fala, né? Eu tive uma visão dos céus, né? Se eu estava lá, não estava, não sei, mas eu vi. Então ele fala e chama aquilo de terceiro céu. Se eu não me engano, os gregos já tinham essa linguagem, noção de terceiro céu, para se representar a presença de Deus, né? Os deuses deles, né? Bom, então é importante a gente entender como que o texto usa linguagem que seja simples e clara para o povo da época, né? Você não pode procurar aqui detalhes científicos a respeito dessa coisa. O texto é verdadeiro, ele está contando a história da criação, mas não pode se procurar detalhes e descrições científicas a respeito de como a coisa é feita, porque os homens da época não iam entender isso daí, né? Nem a gente ia entender provavelmente, né? Nem hoje a gente entenderia, né?
Tá, então você tem aí, nós passamos aqui pelo versículo 7, já falamos da expansão. Vamos ver aqui, versículo, falei do firmamento, vamos para o versículo 9 e 10. 9 e 10 fala assim: disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. As águas então estavam cobrindo a terra, agora vai aparecer uma porção seca, as águas vão se ajuntar em algum lugar, e chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. A porção seca, não as porções secas, diz no singular aqui a porção seca, então alguns olham para isso e pensam num supercontinente tudo junto, hoje em dia chamam de Pangeia, né? E que depois ele teria se separado, né? Mas em princípio isso é uma teoria, né? Que talvez a porção seca, quando apareceu, os continentes apareceram juntos, né? Bom, aí você tem versículo 11: disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi tarde de manhã, o dia terceiro. Dia terceiro, então, você vai ter a criação dos vegetais, das frutas, das plantas, né? Com sementes segundo a espécie, né? Isso aqui responde uma velha pergunta aí, filosófica das origens, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Assim, se eu tenho uma galinha que nasceu, vamos supor que fosse um processo de evolução, né? Eu não creio em evolução, mas vamos supor que o homem tentando explicar usando a evolução. Então eu tenho um ser que se reproduziu sem ovo, né? Tem um ser ali, ele se reproduz, multiplica, reprodução assexuada até no começo, né? Não precisa fazer sexo para se reproduzir, ele se reproduz e não bota ovo, e de repente aparece um indivíduo que botou ovo. Ou será que ele nasceu de um ovo? Que ele veio primeiro o ovo e nasceu o indivíduo, ou nasceu um indivíduo da barriga da mãe e por algum acaso ele começou a botar ovo, né? Isso é uma pergunta complicada. Então, aqui, pode pensar a mesma coisa das plantas, né? Tem semente que nasceu a planta, ou a planta que gerou a semente primeiro? Quem veio primeiro? Então, na descrição, Deus já cria erva com semente segundo a espécie. As coisas são criadas juntas ali, né? Eu admiro muito. Porque a banana não tem semente. A banana não tem semente. Tem gente que discorda, eu não conheço. A banana tem caroço, né? Pronto, ali tem uma explicação ali. É a parte de baixo, né? Mas dizem que a bananeira não é árvore, né? Que ela é uma folha, né? Que a árvore está embaixo da terra. Enfim. Aí você vai ter então as plantas sendo criadas nesse ponto, né? E aí no versículo 14 que eu já li, criação dos luminares, né? Que ele fala: disse Deus: haja luminares no firmamento dos céus para haver separação entre dia e noite. Então, isso aqui é revolucionário. Por que é revolucionário? Porque na época, eu falei do panteísmo no começo, né? Os pagãos adoravam a criação. Eles olhavam para os astros: o sol é um Deus, a lua é um Deus, as estrelas são Deus, eu vou adorá-los. E aí chega Deus e fala: não é Deus coisa nenhuma, isso aqui eu que fiz, é só uma criação que eu fiz para iluminar a terra e para servir de sinais aí para a sua navegação, para marcar o tempo aí. Então, essa é uma visão completamente diferente de todas as crenças da antiguidade. Pelo menos até onde eu sei, pode ser que tenha outras que não, mas dos que eu consultei, as crenças pagãs adoram os astros, é o exército dos céus, né? Eles adoram o exército dos céus, e Deus ficava falando para os hebreus: não adore o exército dos céus, eu criei o exército dos céus, adore a mim. Então existe uma separação entre Deus e a criação. Aí você vai conhecendo Deus. Nosso Deus é um Deus transcendente, ele está separado da criação, ele não faz parte dessa criação. Por isso que quando a gente fala assim: olha, se existe um efeito, tem que ter uma causa. Se você está vendo esse prédio, alguém construiu o prédio. Está vendo a árvore, alguém plantou a árvore. Está vendo a vida, alguém fez a vida. Tem que ter um criador, tem que ter uma causa para o efeito. É sempre causa e efeito. E aí vem o ateu e pergunta: ah, mas qual é a causa de Deus então?
A gente fala Deus não tem causa porque Deus não é parte dessa criação, Ele não está sujeito às leis dessa criação, Ele criou as leis dessa criação. Então, com Deus é outro departamento, é outra conversa. Deus, lembrando, pontinho, eu não investigo Deus além da criação, para trás da criação. Eu sei que ele existe antes da criação. Eu não estudo as origens de Deus, não tenho como estudar isso. Eu só conheço as leis deste universo. Deus não tem origens, Ele é eterno. Então, neste universo, nas leis deste universo, eu sei que se existe um efeito, tem que ter uma causa. Se existe uma coisa, alguém fez a coisa, né? Não tem outro jeito. Bom, então, esse aqui os Atos nós já vimos. Vamos passar aqui para o versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que a palavra alma vivente vai aparecer só aqui. Então, embora plantas sejam consideradas vida, elas não são vida no mesmo estágio que animais. Eles não são chamados em hebraico de alma vivente. Existe uma diferença entre uma vida e outra. Planta não tem alma, ela é uma vida, tem ali o processo biológico. Biologicamente você vai usar, ela nasce, cresce, reproduz e morre, se alimenta, então parece uma vida. Só que ela não tem alma. Na visão bíblica, existe uma diferença entre planta como vida, e existe uma diferença entre animais como vida, e existe uma diferença entre ser humano como vida. O animal tem uma alma, mas ele não tem o espírito soprado por Deus em suas narinas. Ela é uma alma, mas não tem o espírito. Então você tem ali uma diferença entre a parte imaterial do homem e dos animais, mas os animais têm uma espécie de alma que sim, tem um fôlego de vida. E ele cria então ali esses animais, a vida animal ela começa na água, e ela vem aqui, as águas abundantemente produzem conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. Foi tarde de manhã, o dia 5º. Então, animais aí sendo produzidos no dia 5, né? No dia 6 você vai ter então os animais da terra. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, aí então você tem os animais, ele vai começar com o homem, né? Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Essa é a única vez que ele menciona isso no texto. Homem, a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, existem atributos comunicáveis de Deus que estão presentes na raça humana. Nem de longe nós somos como Deus, mas Ele comunicou alguns dos seus atributos a nós. Principalmente a Adão antes da queda, né? Nós perdemos muito disso depois, mas em princípio Adão vai ser formado à imagem e semelhança de Deus. Ele não é um ser animalesco, sem raciocínio, um macaco, não. Ele é a imagem de Deus. Ele é um ser inteligente, ele é um ser criativo, ele é um ser com consciência, né? Ele tem os atributos de Deus sobre si. E ele vai, então, ele feito a imagem e semelhança de Deus para quê? Agora o ponto importante. Ele é criado para um propósito. Você foi criado para um propósito. Propósito de Deus para a sua vida. Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Esse é o propósito primordial da criação do homem. Por que Deus criou o homem? Ele não fala as motivações de Deus, a emoção de Deus, está preocupado com isso, mas ele fala o seu propósito. Ele criou você, ou o ser humano, para dominar sobre a terra e ser um governante, representante de Deus na terra.
Você vai governar sobre a terra como um representante de Deus, porque Deus é o Criador, Ele é o rei da terra, mas Ele deixou o seu representante aqui. Você vai administrar, você vai cuidar, você vai gerenciar. Esse é o objetivo dele ter criado o homem nessa terra. E Deus ele fala no versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui a tradução não está legal. Então, o problema é o seguinte, ele cria o homem à sua imagem, e ele fala, homem e mulher os criou, então mulher também é homem, fica parecendo que mulher é homem, né? Então, o termo é diferente, o segundo termo é diferente não, mas a mulher é mulher, né? Mas ele não criou só a alma, ele criou, mas ele cria a alma e cria o corpo também, né? Então, a palavra é diferente no hebraico, né? A palavra que ele cria no começo é Adão, o homem, que vai ser o nome próprio do Adão, né? Mas ele cria, na verdade, ele fala macho e fêmea os criou. Essa é a palavra que ele usa. Ele fala Zahar e ele fala Nekevá. Nekevá é a fêmea e Zahar é o macho. Então ele cria Adão, homem, ou humano. Zahar e Nekevá. Então é isso que ele, Nekevá é a fêmea. Então, no princípio ele cria o ser humano a sua imagem e semelhança. E ele cria com dois sexos, homem e mulher. Não estou falando que Deus tem dois sexos, mas o homem tem porque o homem precisa se reproduzir, né? Deus não precisa se reproduzir. E aí você cria macho e fêmea. Aqui parece que é simultâneo. Você só vai descobrir que a mulher veio depois do homem no capítulo 2. Capítulo 2 vai dar um detalhe do dia 6. Se você quer saber o que aconteceu no dia 6, tem que ler o capítulo 2. Aqui ele só dá um resuminho. Não. No dia 6 da criação, não no dia 6 de julho. No sexto dia ele cria homem e mulher. Só que nesse versículo parece que criou simultaneamente. Você só vai descobrir que ele criou primeiro o homem, botou ele para dormir, tirou a mulher dele, criou a mulher. Isso lá no capítulo 2 de Gênesis é que ele vai explicar essas coisas, né? Ele vai voltar ali e dar mais detalhes, né? Então você tem ali. Agora, por que é esse o propósito da minha vida? A gente não fala que o propósito da nossa vida é glorificar Deus, eu tenho que aceitar Jesus, essas coisas. Tudo isso está ligado que eu preciso fazer para recuperar o meu estado caído, né? Eu tinha um estado que Adão foi colocado para governar essa terra, mas ele pecou e caiu. Então, Deus vai entrar com o plano de redenção que vai aparecer lá no capítulo 3, né? Quem for dar aula do capítulo 3 vai falar sobre isso. E aí, ele é regenerado, eu preciso aceitar Jesus para nascer de novo e ser regenerado para estar em condições de cumprir o propósito original de Deus, que é governar sobre a criação. Esse governo sobre a criação vai acontecer depois da vinda de Cristo. Ali você vai reinar com Cristo. Então você vai cumprir o propósito original de Deus. Só que neste momento nós habitamos numa terra amaldiçoada e caída, onde nada parece dar certo, né? Então, não tem coisa dar certo, mas assim, não está funcionando do jeito como foi planejado originalmente, porque entrou uma catástrofe, entrou uma queda e as coisas mudaram radicalmente. Eu vou ter que encerrar, o nosso tempo já acabou, mas isso que eu queria enfatizar, né? No próximo domingo, então, eu não estarei aqui nos próximos 2 domingos, eu vou viajar, mas quem for dar aula vai falar sobre Gênesis 2 e Gênesis 3.